semelhança de triângulos. A partir de agora, você vai perceber que a gente não precisa mais daquele check-in. Eu não preciso visualizar os 3 ângulos internos e os 3 lados correspondentes dos triângulos envolvidos. Tranquilo? Eu preciso simplesmente conhecer casos. São 3 casos que definem de cara se 2 triângulos são ou não são semelhantes. Nesse caso específico, se os triângulos são semelhantes. Tranquilo? Nós vamos conhecer aqui o primeiro caso, que fala sobre ângulo-ângulo. Esse é o nosso primeiro caso. Um minutinho só, vou levar para o livro. Lembrando que essa página do livro, né, que fala sobre esse assunto, é a página 106. Então, vai lá, bota na página 106 e acompanha comigo essa aula sobre os casos de semelhança. Quer dizer, são as situações no qual podemos afirmar que os triângulos são semelhantes. Tranquilo? Então, aqui, ó. Para concluir que 2 triângulos são semelhantes, não é necessário provar a congruência de todos os ângulos correspondentes e a proporcionalidade de todos os lados homólogos, conforme a definição. Isso quer dizer o quê? Que com os casos se torna muito mais simples a capacidade que você vai ter de identificar se esses 2 triângulos são semelhantes ou não, tranquilo? Então, você vai conseguir, de cara, dizer e afirmar, sem precisar, né, sem ser necessário, provar a congruência entre os 3 ângulos e a proporcionalidade de todos os lados homólogos, de todos os lados correspondentes, tranquilo? Esses casos irão trabalhar apenas alguns critérios mínimos, denominados casos de semelhança, que permitem reconhecer a semelhança entre 2 triângulos. Então, o que você vai aprender aqui são conceitos simples, são situações práticas de desenvolver e dizer se você tem ali ou não semelhança de triângulos. Então, o primeiro caso é ângulo-ângulo. Então, se 2 triângulos possuem 2 pares de ângulos correspondentes congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Isso quer dizer que você não precisa ver se todos os ângulos são correspondentes, se a proporcionalidade dos lados bate. Não. O primeiro caso, o primeiro critério mínimo que você vai aprender para dizer se há caso ou não de semelhança entre os 2 triângulos é o ângulo-ângulo. E para isso basta você reconhecer a igualdade entre 2 pares, né? Entre 2 pares de ângulos correspondentes. Tranquilo? Então você tem aqui, ó, mais embaixo do seu livro, a demonstração. Só que para a gente não interessa muito a demonstração, não, tá? Vai ficar essa demonstração para nossa aula online. Então você tem aqui o triângulo ABC e você tem o triângulo DEF. Bem simples. O ângulo A é igual ao ângulo D e o ângulo B é igual ao ângulo E. Então, eu tenho 2 triângulos que têm 2 ângulos, olha lá, 2 pares de ângulos congruentes, iguais. Isso faz com que esses 2 triângulos automaticamente sejam semelhantes. Então, eu já sei que o terceiro ângulo serão iguais, os terceiros ângulos serão iguais, assim como os lados correspondentes serão proporcionais. Então, esse é o primeiro caso. Ângulo-ângulo. Se há uma igualdade entre os pares, 2 pares, né, de ângulos correspondentes, automaticamente ali você vai poder afirmar que os triângulos são semelhantes, tranquilo? Segundo caso, envolve o que a gente chama de LAL, lado, ângulo e lado. Se 2 triângulos têm 2 lados correspondentes proporcionais e os ângulos compreendidos por esses lados congruentes, né? Então, esses triângulos são semelhantes. Então, olha que exemplo massa que você tem aqui embaixo. Ó, olha só. Então, você não precisa verificar. Você não precisa ver se todos os ângulos internos são congruentes e a proporcionalidade entre os lados homólogos. Se você tem aqui 2 lados que já são proporcionais e o ângulo que formam, né, está sendo formado por esses 2 lados são congruentes, então você vai ter aqui o que nós chamamos de semelhança. Então, podemos afirmar que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo DEF. Como a gente viu lá na frente, você está aprendendo critérios, né? Situações mais práticas que te ajudam a definir a semelhança entre 2 triângulos, tranquilo? Se fosse numa normalidade, você teria que olhar para os 3 ângulos, que é o ângulo ABC, o ângulo DEF, e depois conferir se todos os lados homólogos eram proporcionais. Nesse caso específico, se você tem apenas 2 lados proporcionais, automaticamente o ângulo gerado por eles congruente, então podemos afirmar que esses 2 triângulos são semelhantes. Então, o que você está aprendendo aqui são os casos de semelhança, são os critérios mais simples e muito mais objetivos que te ajudam a dizer se 2 triângulos são semelhantes. Até agora nós vimos o primeiro critério, que é ângulo-ângulo,
E agora nós estamos vendo o segundo, que é lado, ângulo, lado. Se eu tenho dois lados correspondentes, proporcionais, e os ângulos compreendidos por esses lados congruentes, podemos afirmar, então, que esses triângulos são semelhantes. Tranquilo? Vamos analisar agora o terceiro caso. O terceiro caso está aqui. Cadê? Olha lá. Terceiro caso é o que a gente chama de lado, lado, lado. Se dois triângulos têm os lados homólogos proporcionais, então esses triângulos são semelhantes. Então, se você não conhece os ângulos A, B e C, não conhece os ângulos D e F, mas sabe que o lado AB, BC e AC são proporcionais nessa sequência DE, EF e DF, eu posso afirmar, então, que esses dois triângulos também serão semelhantes. Então, você consegue, de uma maneira mais rápida, através de critérios simples, identificar se dois triângulos são ou não são semelhantes. Tranquilo? Beleza? Então, quais são os três critérios? Ângulo, ângulo. Se você tem ali dois pares de ângulos iguais, lado, ângulo, lado, que é o segundo caso, quando você tem dois lados correspondentes proporcionais. E o ângulo formado por eles, congruente, não é isso? Os ângulos formados por eles congruentes, você também tem ali a relação de semelhança. E o terceiro caso é quando você tem três lados, ou melhor, os três lados correspondentes proporcionais, logo podemos afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Não preciso nem conferir os ângulos internos, já sei que são iguais. Essa é a ideia, tranquilo? Então, para voltar aqui na e focando principalmente nessa parte, né, que fala de casos, vou marcar para vocês aqui, um minutinho só. Estou lá na página 102. Consegui memorizar, vamos lá. Página 106. Esse parágrafo aqui, ó, tranquilo? E sinalizem bem essa frase, esse texto aqui, ó. Existem alguns critérios mínimos. Então, o que você está aprendendo aqui são três critérios, três maneiras de você verificar a semelhança de dois triângulos. Tranquilo? Esses critérios mínimos são chamados de casos de semelhança. São três casos. Ângulo, ângulo, que é o primeiro. Quando você tem aqui, ó lá, se dois triângulos possuem dois pares de ângulos correspondentes congruentes, logo esses triângulos são semelhantes. O segundo caso que você tem é o lado, ângulo, lado, que é L a L. Se dois triângulos têm dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos compreendidos que fiquem entre eles congruentes, então podemos afirmar também que esses triângulos são semelhantes. Você está aprendendo maneiras, formas, né, de identificar a semelhança entre dois triângulos, sem ser pela definição, sem ser pela regra geral, sem ser de olhar para os três ângulos correspondentes, congruentes, sem ser para olhar dos lados homólogos correspondentes, congruentes, proporcionais também. Quer dizer, você está aprendendo três caminhos: ângulo, ângulo, lado, ângulo e lado, e o terceiro caminho que fala sobre lado, lado e lado. Então, quando você tem dois triângulos que têm os lados homólogos, que têm os lados correspondentes proporcionais, podemos afirmar, então, que esses triângulos são semelhantes. É como se você conseguisse burlar os critérios, né? O check-in ali, onde você não precisa identificar tudo, apenas uma parte. Então, por isso nós chamamos de critérios mínimos, por isso que nós chamamos de casos de semelhança. São três: ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado e lado, lado e lado. Esses são os três casos de semelhança. Então, vou resolver com vocês aqui rapidinho o exercício 1 da página 109, que pede para que você identifique o caso que garante a semelhança dos seguintes pares de triângulos. Diga que eu vou te dar aqui, ó. Primeiro triângulo, que é primeiro par de triângulo, que é a letra A. Então, você tem o triângulo AED e o triângulo ABC. Esses dois triângulos são semelhantes em qual caso? O que garante? Qual caso que garante a semelhança entre eles? Só pode ser o ângulo, ângulo. Eu não tenho nenhuma informação de lado aqui. Isso faz com que você elimine de cara o lado, 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 né, que é o terceiro caso, e que você elimine também o que a gente chama de lado, ângulo e lado. As únicas informações que nós temos nessas duas imagens aqui, nesses dois triângulos, são que o ângulo D é igual ao ângulo B, assim como esse ponto A aqui, esse vértice A, ele é o que nós chamamos do vértice do triângulo pequeno, quanto esse outro aqui, ó. Isso vai fazer com que você tenha aqui ângulos opostos pelo vértice. Então, esse ângulo A aqui é exatamente igual a esse outro ângulo aqui também. Então, você tem um triângulo e outro triângulo com dois pares de ângulos congruentes. Então, só pode ser o ângulo, ângulo. A letra B, repara
que você não tem outro ângulo sendo informado aqui, então você já elimina o primeiro caso. Vamos para o segundo caso, que é lado, lado e ângulo. Opa, eu tenho um lado, eu tenho um segundo lado e tenho um ângulo formado por eles que vale 30 graus. Eu tenho um lado, tenho outro lado e tenho um ângulo formado por eles de 30 graus. Opa, primeira parte já bate. Os ângulos formados pelos lados são congruentes. Agora, e os lados correspondentes aqui são proporcionais? Como é que eu consigo identificar essa correspondência? Esse cara é o maior dos dois. Esse cara aqui é o maior dos dois. Então, eu vou lá e coloco 24 sobre 36. E coloco 14 sobre 21. Eu vou encontrar justamente 2 sobre 3. Isso quer dizer, então, que a letra B ocorre o caso lado, ângulo e lado. Já a letra C, repara que não tem nenhum ângulo informado aqui. Isso faz com que você elimine o primeiro caso e automaticamente elimine o segundo. Como você tem aqui 3 lados no primeiro triângulo e 3 lados no segundo, para você saber se esses 2 triângulos são semelhantes, claro, você vai ter que comparar os lados, né? Dizer que os lados homólogos são correspondentes. Então, quando você pega lá o 15 e divide por 10, vai ficar 3 sobre 2. Quando você pega o 18 e divide por 12, vai ficar também 3 sobre 2, assim como 12 dividido por 8 também vai ficar 3 sobre 2. Então, a letra C encaixa perfeitamente no terceiro caso, que é lado, lado, lado. E já a letra D, mais uma vez, né? Você vai eliminando os casos. O primeiro caso que a gente aprende é o ângulo, ângulo. O segundo caso é o lado, ângulo e lado. E o terceiro caso é lado, lado e lado. Como aqui você não tem nenhuma informação de lado, automaticamente já eliminamos o terceiro caso e o segundo caso. Sobra, então, o primeiro, que é o ângulo, ângulo. A capacidade que você tem de observar, né, os 2 pares de ângulos correspondentes congruentes. Então, olha lá, o ângulo D corresponde ao B, são congruentes, logo está valendo. Agora, qual seria o segundo ângulo comum ao triângulo ADE e comum também ao ABC, congruente? É o próprio ângulo A aqui, ó. O ângulo A ele aparece tanto no triângulo ADE quanto no triângulo ABC. Isso faz com que esse triângulo, ou melhor, esses 2 triângulos, o ADE e o ABC, sejam semelhantes pelo primeiro caso, que é ângulo e ângulo. Então, você, a partir de agora, você vai conseguir identificar se 2 triângulos são semelhantes de uma forma muito mais simples, utilizando os casos de semelhança. Primeiro caso, ângulo, ângulo. Segundo caso, lado, ângulo e lado. E o terceiro caso, lado, lado e lado. Você consegue, através de conceitos mínimos, né, situações mínimas, a capacidade de definir a semelhança entre 2 triângulos. Tranquilo, galera? Então, aqui, ó, eu vou finalizar a minha segunda aula do dia, pedindo para que vocês entrem sempre na nossa aula ao vivo, com um e-mail do aluno, um e-mail de vocês que a escola forneceu para vocês. Não deixe de resolver as atividades que já ficaram para trás, que eu já pedi na aula anterior, e também as atividades dessa aula aqui, referente a esse capítulo. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Eu quero que vocês façam, né? Eu já fiz a número 1, eu quero que vocês façam a 2 e a 3 em casa. E também a questão 4. Deixando bem claro que todos esses exercícios serão resolvidos por mim com vocês na nossa aula ao vivo, tranquilo? Até a página 111. Se der, na aula ao vivo, aí eu vou responder as outras páginas com vocês, que são as que nós chamamos de Explore Seus Conhecimentos. Mas deixando aqui, ó, para que vocês tentem fazer essa parte que envolve Explore Seus Conhecimentos, que vai da página 112, depois vai para a página 113, vamos ver se tem mais aqui na página 114, tem mais aqui na página 114, acaba justamente na página 115. Então, eu posso deixar também como atividade de casa essas páginas referentes ao Explorando o Seu Conhecimento. O que der para a gente responder na nossa aula de quarta-feira, que é a nossa aula de amanhã, ou nossa aula de quarta-feira, perdão, eu vou conseguir resolver com vocês o máximo que der. O que não der para resolver, aí com certeza vocês vão ter aí o resumo, a explicação ou o gabarito para vocês analisarem lá na plataforma do site. Valeu? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.